Hoje a gente vai ter aula sobre verbo to be, ok? Então vamos lá primeiro relembrar os pronomes. Então a gente tem aqui o pronome I, you, he, she, it, we, you e they. Então nós temos o eu, você, ele, ela, este ou esta, nós, vocês e eles. Então, observe aqui, o you, ele repete duas vezes. Então, ele vem tanto na forma singular como na forma do plural, você ou vocês. Então, ele não tem nenhuma diferença, ok? E o it, ele é o pronome utilizado para objetos e animais. Então, mesmo ele estando perto do he, o she, que são pronomes que eu uso para o he para menino, she para menina, o it a gente não usa para pessoas, denominar pessoas. Então, eu uso o it para objetos ou animais, ok? Então, aí a gente já aprendeu os pronomes, já relembrou os pronomes, a gente vai, então, em vermelho, aqui, para o verbo to be. O verbo to be, então, são três: am, are e is. Então, cada pronome tem o verbo to be correspondente, ok? Então, para ficar mais fácil, eu já escrevi quais são os verbos to be correspondentes para cada pronome. Mas, antes de a gente começar a falar cada um, tá uma dica. O verbo to be, ele tem duas formas, a singular e a no plural. A terceira forma, que eu falei que são três formas, é a exceção à regra, né? Que é justamente com o pronome I, que é eu. Então, toda vez que você precisar escrever uma frase com o pronome I, o verbo to be vai ser am. Só ele vai receber esse verbo to be. Os outros pronomes, eles vão entrar na regrinha do singular e plural. Então, o verbo to be no plural é o are e o verbo to be no singular é o is. Então, quais são os pronomes que estão no singular? Singular é aquilo que a gente só tem um, né? Então, uma pessoa, um carro, um estudante, né? Plural é aquilo que tem mais de um, então, 2, 3, 4. Então, eu já vou falar de mais coisas. Então, os pronomes que estão no singular é o he, o she e o it. Então, justamente esses três vão ser is, que é o verbo to be no singular. Os outros pronomes, you, we, o you novamente, e o they, estão com o are, porque estão no plural. Lembra que eu falei que o you repete? Mesmo quando o you está como você na frase, então está no singular, ele também vai receber o are. Ele não vai fazer essa diferença. Então, you sempre é are. Então, you are. Vamos falar, então, os pronomes com os verbos to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Esses são os verbos to be junto com os pronomes. Aqui, eu já botei a seta. O americano, ele gosta de abreviar as coisas. Então, você vai ver assim, muitas vezes, escrito, ao invés de escrever dessa forma, né? Eles dão uma abreviada, mas não tem diferença, é a mesma coisa. O significado é o mesmo. É só uma outra forma de escrever. E isso, então, fica como dica, caso tenha visto em algumas frases, em vez de estar na forma completa, está escrito na forma abreviada. Umas frases de exemplo. Então, ó, aqui tem frases com I, she, he, you, we, they. Praticamente com todos os pronomes. Então, vamos lá. I am a teacher.
Então, eu acabei não falando então qual o significado do verbo to be. Então, o verbo to be quando eu quero falar de ser ou poder. Então, tipo, eu sou professora, né? Uma professora. Então, I am a teacher. She is a student. He is a student. Ela é uma estudante. Ele é um estudante. You are a student. Então, você é um estudante. We are students. Nós somos estudantes. E they are students. Eles são estudantes. Então, essa é a composição da frase no verbo to be no presente, né? Numa frase afirmativa. Aquela frase que a gente está com um ponto final, né? Então, a gente começa com o pronome, o verbo to be, e aqui é o complemento. O que seria esse complemento? Seria o restante da frase. Então, o que você quer dizer? Você já tem um pronome, já tem um verbo, então como que você vai completar essa frase? O que você quer dizer com ela, ok? Então, aí entra o complemento. Mas a estrutura da frase em inglês no verbo to be, no afirmativo, é pronome, verbo e complemento. Vamos ver agora como será o verbo to be quando eu quero falar não. Quando eu quero falar que não é. Então vamos lá. A forma negativa do verbo to be, a gente acrescenta o not. Como eu falei agora há pouco, a construção de uma frase é pronome, verbo e complemento. Agora, como eu quero escrever uma frase de uma forma negativa, antes do complemento eu vou colocar o not. Então vamos pegar a frase que a gente já tinha feito. You are students, né? Vocês são estudantes. Só que agora eu quero falar que vocês não são estudantes. Então, you, vou escrever da forma abreviada, né? You are not students. Então, vocês ou você não é estudante. Então, eu acrescento o not. Mas eu também posso escrever aqui de forma abreviada o aren't, que seria you are not. Então, you aren't. You aren't students. Então, assim é a forma negativa, eu acrescento not. Então, se você vê uma frase e tem um not, já sei, não alguma coisa, né? Ele tá negando alguma coisa. Agora, quando faz uma pergunta e eu tenho que negar, eu também já sei que agora eu tenho que usar o not. Então, como uma resposta, às vezes, quando tem uma pergunta, eu vou usar o no, I am not. Não, eu não sou. Ok? Se for numa pergunta afirmativa, eu uso yes. E aí não precisa um complemento. Ok? Agora, como eu faço então uma pergunta com o verbo to be? Vamos lá ver como que é. Então vamos para as perguntas. Como eu disse, a ordem é pronome, verbo, to be e complemento. Mas quando eu quero fazer uma pergunta, vai ser ao contrário. Primeiro eu começo com o verbo to be e depois eu vou para o pronome. Então, se eu quero perguntar se você é estudante, eu vou começar então a pensar. Você é o pronome you, não é? E o verbo to be que complementa o você é o you, né? É o are. Então, se a ordem da pergunta é verbo to be, depois pronome, então eu vou com are, you, student. E coloco o ponto
de interrogação. Primeiro o verbo to be, depois o pronome e aí sim o complemento, o que eu quero. E aí eu faço Are you students? Como que eu responderia? Ou eu responderia com yes, que é sim, ou no, que é não. Então a gente já aprendeu a frase afirmativa e já aprendeu a frase negativa. Então dá pra gente fazer um complemento. Are you students? Yes, I am. Você é estudante? Sim, eu sou. Agora, are you a student? No, I am not. Não, eu não sou estudante. Observa, aqui em cima é o verbo, é o pronome you. E aqui embaixo eu escrevi a resposta com o pronome I. Tá certo? Sim. Porque quando eu faço a pergunta você vai responder eu. Então, quando a pergunta é you, a resposta sempre vai ser com o pronome I. Agora, se for uma pergunta, is she student? Ela é estudante? Se for she, is she student? Ela é estudante? Como que eu vou responder? Eu, de novo, vou responder com yes ou no. E o complemento? Yes, she is. E no, she isn't. Yes, she is, porque aqui o pronome da pergunta é she, então na resposta também tem que ser she. E aqui é a mesma coisa, pronome da pergunta é she, pronome da resposta também é she. E aqui é negativo, então is not, isn't. Aqui positivo, she is. Então se na pergunta tiver um pronome, a resposta tem que ser no mesmo pronome. Isso mesmo. Então se eu pergunto, ela é estudante? Sim, ela é. Agora, só vai mudar então aqui de novo com you. Se eu fizer uma pergunta, você é estudante? Você vai me responder, eu sou estudante. Então, are you a student? Yes, I am. Ou, no, I am not. Então, somente quando a gente está fazendo perguntas com o pronome you, que a resposta vai ser com o pronome I. Todos os outros pronomes, se eles estiverem aqui na pergunta, eles vão ter que estar iguaizinhos na resposta, ok? Então, essa é a nossa aulinha básica sobre o verbo to be. Isso é muito importante para a gente estar caminhando durante o nosso ano no inglês, porque vocês vão ou ver nas frases, nos diálogos, ou até mesmo nos exercícios de completar. E aí, como eu completo? Eu já sei. O I é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então, ficamos aqui. Até a próxima aula.